Pode ir? Graças a Deus, amados irmãos, papai do Senhor. Estava vendo a conversa da doutora Ludmila, né? Ela ficou 2 dias conversando com o Bolsonaro a respeito da saúde, do coronavírus. Então você vê que não foi um troço criado ali para poder cuidar do coronavírus. Todo doutor que está na linha de frente, todo ministro da saúde, o cara quando é sério, quando ele respeita as pessoas, quando o ministro da saúde respeita a família, ele não vai fazer como o Pazuello fez, assumir a saúde de qualquer maneira, conforme ele fez. É por isso que está dando a merda que está dando aí. Porque ele quer escutar o Bolsonaro e não quer escutar o que está acontecendo com a população. Ele quer escutar o Bolsonaro, mas ele não quer escutar o governador. Então você vê que a conversa com a doutora Ludmila foi totalmente diferente. Por quê? Porque ela incluiu família, viu a necessidade da família. Não é só cuidar dos doentes. Ela deu a entender para o Bolsonaro também que antes de tudo tem que cuidar da família também. Em matéria o quê? De renda, de auxílio emergência. Foi aí que o Bolsonaro fugiu da responsabilidade. Porque o Bolsonaro quer fazer as coisas da maneira dele. Ministro Pazuello quer fazer as coisas da maneira dele. O Senado quer fazer as coisas da maneira deles. E não é assim que funciona o negócio. Quando se fala de uma epidemia, quando se fala de família, a família tem que estar incluída também no pacote também. Porque é a família que está morrendo, é pessoas que estão morrendo. É pai e mãe que está morrendo, é filho que está morrendo. Não é a família do Bolsonaro que está morrendo. Não é a família do senador que está morrendo. Não é a família do ministro da saúde que está morrendo. É famílias brasileiras que estão morrendo. Então temos que respeitar isso sim. Então foi isso que a ministra, a doutora Ludmila, queria dizer para o Bolsonaro esses 2 dias. E Bolsonaro não quis dar ouvido. Quando eu prestei atenção na conversa da doutora Ludmila a respeito de tudo da saúde, ela deu a entender para o Bolsonaro: Bolsonaro, em vista de cuidar do coronavírus, em vista de vacina, tem que cuidar das famílias sob renda também. Não adianta se fazer um lockdown total se a família não vai ter como ter o café da manhã e como vai ter o pão da manhã. Era isso que a doutora Ludmila estava explicando na CN Brasil agora, que deu a entender que o Bolsonaro está fugindo da responsabilidade. Aí, quando se diz que o Bolsonaro é responsável por essas mortes, quando se diz que o ministro Pazuello é responsável por essas mortes, eles não querem aceitar o que as pessoas falam sobre eles. Mas se eles não querem cuidar da família nesse momento, acha que cuidar do coronavírus e não cuidar da família aí vai dar certo, não vai dar certo. Tem que cuidar do coronavírus e tem que cuidar da família, porque se precisa de fazer o lockdown, se a família tem que ficar em casa, esse povo que não está trabalhando precisa ter renda. É isso que o ministro da saúde, o Bolsonaro, tem que entender. Não adianta eles quererem fugir dessa responsabilidade. E o ministro da saúde querer assumir e não querer incluir a família no pacote, não vai dar certo. Não vai conseguir resolver o problema do coronavírus assim. E não vai se conseguir fazer um lockdown total se a família não ter o auxílio emergência nesse momento. É por isso que a doutora Ludmila renegou o cargo, porque o problema não é o coronavírus, o problema é o Bolsonaro. O problema é o Congresso, o problema é os senadores. O problema é quem quer administrar da maneira deles. E o ministro da saúde, nesse momento, ele segura uma responsabilidade tremenda, porque tudo cai nas costas do ministro da saúde. A vacina cai nas costas do ministro da saúde, o problema dos hospitais cai nas costas do ministro da saúde. Como é que a pessoa vai assumir uma responsabilidade se o próprio presidente, que tem que cuidar da população, não quer assumir? Então fica difícil. A doutora, para não assumir a saúde como ministro da saúde, ela saiu fora, porque é uma responsabilidade muito grande, meu irmão. Não é de qualquer maneira, não. Nós estamos cuidando de vida. E quando se fala de vida, tem que ter um cuidado especial, senão nada dá certo. Não adianta querer cuidar do coronavírus e do outro lado aqui tá milhares de famílias passando fome por causa do lockdown. Então não adianta. Tem que fazer o lockdown, tem que dar renda para o povo para poder resolver o problema do coronavírus. Sem renda o povo nesse momento
não adianta, não resolve o problema do coronavírus, porque tem que se manter o povo em casa. O povo não pode ficar sem comer, não pode ficar sem beber, não pode ficar sem um café da manhã, não pode ficar sem um pão da manhã, como a doutora Ludmila falou. Então o problema não é o coronavírus, o problema é o presidente Bolsonaro que não quer cuidar da população nesse momento. Aí fica difícil de qualquer ministro da saúde atuar na saúde da maneira que o presidente quer. Ele não quer que o ministro da saúde cuide da saúde, ele quer que o ministro da saúde respeite a merda que ele está fazendo. Essa é a mensagem do pastor Fernando da Igreja Cabo Segredo. Fica na paz aí.